Olá, muito boa tarde. Começa aqui o programa Eclésia, num dia em que reservamos também espaço para olhar a doutrina social da Igreja. Para já, vamos aos temas que marcam a atualidade informativa. A Igreja tem de saber comunicar com o mundo, caso contrário, o seu anúncio acaba num grande silenciamento. A afirmação foi feita no decurso das Jornadas de Comunicação Social que decorreram em Fátima, precisamente em torno da questão silêncios e silenciamentos. Muitos integram os órgãos de informação ligados à Igreja. Outros são especialistas no tratamento informativo das questões religiosas na comunicação social. Vieram a Fátima para aquele que é já um fórum anual de debate e reflexão. Desta vez, as jornadas promovidas pelo Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja Católica falava dos silêncios e silenciamentos. E o desafio passa também por alguma serenidade necessária quando o falar demais também não ajuda. É necessário que a denúncia e que a indicação de caminhos seja feita o mais possível num ambiente de serenidade, porque neste contexto, como em todos os contextos, a gritar não resolvemos problemas. É evidente que não se defende numa sociedade democrática, não é defensável, e por isso não defendemos de modo algum os silenciamentos impostos, mas o silenciamento que resulta da responsabilidade dos comunicadores, penso que essa é uma necessidade que deve aprofundar-se. Para o bispo responsável pela comunicação social, a Igreja deve saber utilizar as novas ferramentas, mas também educar para que não se perca o sentido ético por parte dos que usam estes meios. É evidente que sim, e também aí ajudando a que as pessoas usem responsavelmente, as pessoas dentro da Igreja e as pessoas em geral, usem responsavelmente os novos meios, essas novas plataformas, os novos meios de comunicação, que são excelentes meios de comunicação, mas como também está já visto, são meios onde pode muito mais facilmente entrar a irresponsabilidade, precisamente pela grande possibilidade de que a denúncia, de que a afirmação possa ser feita escondendo a sua autoria. Entre os profissionais da comunicação, sentem-se e denunciam-se os silêncios impostos nas redações, os interesses das administrações que se sobrepõem ao dever informativo do jornalista, mas também se apelou à Igreja para uma maior capacidade em lidar com a liberdade de opinião. A Igreja devia abrir a liberdade da opinião. A Igreja não consente a liberdade de opinião, num caso ou outro até é combinada com grandes castigos, mas a Igreja, para ser mestra da verdade, teria que ser mestra da liberdade. Também o diretor do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura marcou presença nas jornadas para lembrar que a Igreja experimenta grandes dificuldades em comunicar com o mundo. Num mundo em reconfiguração, num mundo em mudança, num mundo que já não vive e já não fala segundo a gramática do cristianismo, os cristãos têm o dever de explicar-se. A Igreja tem de sentir o dever de explicar-se e explicar-se nas coisas mais básicas. Porque nós falamos muitas vezes numa linguagem que deixou de ser legível para o mundo do nosso tempo e para os nossos contemporâneos. Uma dificuldade em comunicar que ecoa depois numa incapacidade de compreender. Nós próprios, muitas vezes, sentimos a necessidade de reinventar, de reconstruir a linguagem religiosa, a linguagem que serve à evangelização, porque as dificuldades de comunicação muitas vezes começam no interior das próprias comunidades. Silêncios e silenciamentos nos média, tema inspirado na mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, o tema destas jornadas que decorreram no Seminário do Verbo Divino, em Fátima, com a presença de cerca de 150 de participantes. A Escola Católica foi um fator de democratização do ensino nas décadas de 50, 60 e 70, porque permitiu o acesso ao ensino liceal às novas gerações em Portugal. A conclusão é de Jorge Cotovio, que investigou o ensino privado nessas décadas, confirmando a necessidade de, nos dias de hoje, existir uma real liberdade de ensino. É uma aprofundada investigação com abundante recolha de estatísticas e depoimentos dos que implementaram uma rede de escolas privadas com ensino secundário liceal.
O estudo refere-se às décadas de 50, 60 e 70. Na década de 60, 60% dos alunos que estavam no ensino liceal frequentavam escolas privadas. Havia unicamente 40 liceus no país inteiro e havia cerca de 400 colégios. Portanto, por aqui conseguimos ver a abrangência e o impacto que teve a nível nacional de todo o ensino privado. Entre todo o ensino privado, o estudo mostra que as escolas católicas, as ligadas a congregações religiosas ou a dioceses, permitiram a democratização regional do ensino em Portugal. Provei isso mesmo, porque eram umas escolas que, embora fossem obrigadas a cobrar propinas, as propinas eram muito baratas e era muito mais fácil para um pai que tivesse um colégio na sua localidade pagar a propina do que pagar a hospedagem desse filho numa sede de concelho, normalmente sede de distrito, onde havia os liceus. Portanto, as escolas privadas, quer as católicas, quer as outras, foram realmente um fator de democratização do ensino, porque recebiam toda a gente. Na apresentação do livro, que publica a dissertação de doutoramento de Jorge Cotovio em Ciências da Educação, na Universidade de Coimbra, afirmou-se a importância de uma visão histórica e ampla do relevo a dar às escolas católicas. Não apenas nessas décadas que correspondem à mudança do regime, também nos tempos atuais. Quando hoje falamos no papel da Igreja Católica, e concretamente da escola católica, ou da escola privada em geral, falamos de um contributo essencial. Não é porque a escola pública esteja com menos meios por causa da crise, não é porque a escola pública não seja necessária, não seja importante, é porque a liberdade de ensino comporta a possibilidade de escolha. Mas ainda não comporta. Uma escolha que deve ser fomentada e que não deve ser impedida ou limitada económica, financeira, política, socialmente. Ideias partilhadas também pelos responsáveis pela dinamização da presença da Igreja Católica no ensino. O conhecimento da relevância educativa das escolas privadas, entre os anos 60 e 80, oferece argumentos para que hoje seja real a liberdade de escolha no ensino em Portugal. É preciso afirmá-la, é preciso defendê-la, é preciso promovê-la e é preciso merecê-la. E eu creio que, constatando o bem que as escolas católicas fizeram nestas décadas em que esta tese se situa, é também hoje verificar que muito do que nós somos o devemos ao trabalho realizado neste tempo. E as gerações futuras precisam do mesmo trabalho, feito em contexto diferente e em tempo diferente, mas feito com o mesmo entusiasmo, com o mesmo espaço de afirmação. O ensino privado nas décadas de 50, 60 e 70, o contributo das escolas católicas, de Jorge Cotovio, um livro a recordar a relevância da Igreja Católica no ensino. A crise está a potenciar a exploração oculta a nível laboral. Que o diz, são os organismos católicos que abordam o fenómeno do tráfico de seres humanos. Para combater e prevenir esta realidade, a Comissão de Apoio à Vítima de Tráfico de Pessoas quer incrementar comunidades criativas. Uma plateia de agentes sociais que nos diferentes organismos laicais ou religiosos trabalham no combate e prevenção do tráfico de seres humanos. Foi mais uma ação de formação promovida pela Comissão de Apoio à Vítima de Tráfico de Pessoas, um organismo da CIRP, Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal. Este ano, os 3 dias de formação centraram-se na exploração oculta, numa altura em que a crise económica incrementa as migrações. Quando falamos em tráfico de seres humanos, parece-nos que estamos a falar em pessoas que vêm de outros países para Portugal. Ultimamente já começamos a falar um pouco mais de portugueses que saem do país à procura de uma vida melhor. Não queríamos chamar a isso tráfico ainda, mas queríamos um bocado perceber este conceito. Então a proposta que tivemos foi: onde é que está esta exploração oculta? Na tarefa formadora esteve Stefano Volpicelli, um italiano que há 8 anos percorre o mundo ao serviço de um projeto de combate e prevenção do tráfico de seres humanos da Organização Internacional das Migrações. Para este sociólogo, a exploração laboral pode aumentar quando aumenta a crise, mas é sobretudo um fenómeno muito ligado à globalização. L'economia è globale e siccome la competizione economica è globale,
Como a economia é global e como a competição económica é global, para sobreviverem neste mundo, quase todas as economias recorrem à exploração de mão de obra. Crise ou não crise, penso que é um problema do momento. Um problema que devemos resolver, obviamente, não só por uma questão de injustiça social, mas por uma questão de solidariedade, por uma questão de convivência civil dos países e das pessoas. Tráfico de seres humanos não remete simplesmente para a exploração sexual, mas está cada vez mais ligado a questões laborais. Depois destas jornadas de formação, a Comissão de Apoio à Vítima de Tráfico de Pessoas quer ir para além da distribuição de folhetos ou a realização de campanhas. Quer implementar comunidades criativas que, cara a cara, alertem as populações para esta realidade. Nós não temos receitas, diríamos, não vamos criar postos de trabalho, obviamente, não vamos inventar agora recursos que não existem, mas simplesmente alertar as pessoas para que lutem pela sua dignidade no trabalho, que seja remunerado devidamente, com os seus direitos garantidos. Estas jornadas contaram com a colaboração da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal e da sua Comissão Justiça e Paz, da Obra Católica Portuguesa de Migrações e da Cáritas. E neste dia regressa a reflexão em torno da doutrina social da Igreja. Alfredo Bruto da Costa aborda estes temas com a jornalista Imelda Monteiro. Boa tarde. Os números e as pessoas é o nome do documento saído da Comissão Nacional Justiça e Paz sobre a situação socioeconómica em que o país se encontra. Um documento que entendemos por bem analisar nesta rubrica que se propõe olhar a sociedade à luz da doutrina social da Igreja. Comigo tenho Alfredo Bruto da Costa, Presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz. Muito boa tarde, Sr. Professor. Muito obrigada por estar de regresso a este espaço. Esta tomada de posição da Comissão Nacional de Justiça e Paz ocorre após a quinta avaliação da Troika e o anúncio sucessivo de mais medidas de austeridade. Quais são as linhas gerais deste documento? Ora bem, o motivo foi exatamente esse que invocou, porque, embora nós viéssemos já a pensar em tomar uma posição pública sobre a situação do país, as duas principais comunicações na sequência da quinta avaliação da Troika, que foi a comunicação do Primeiro-Ministro e depois a conferência de imprensa do Ministro das Finanças, vieram criar um ambiente extraordinariamente sério que acelerou, em certo sentido, a nossa tomada de posição. Em primeiro lugar, reparei que nenhuma comunicação do Governo mereceu uma crítica tão generalizada de praticamente todos os sectores da sociedade portuguesa como desta vez. Isto era um sinal totalmente novo, relativamente quer a este Governo, quer a outros, com a agravante de que, relacionado com essa tomada de posição, vinha a notícia de que o ano 2012 ia ser bem sucedido em alguns aspectos, mas mal sucedido noutros, e esses outros eram aspectos importantes, a começar pelo próprio déficit, que devia ter sido inferior ou quando muito igual a 4,5%, e que ia ser superior. Portanto, inclusivamente esses indicadores instrumentais, que são o objetivo primeiro, digamos assim, das políticas públicas, nem sequer esses objetivos eram atingidos. Então, para a Comissão Nacional de Justiça e Paz, quais são as grandes falhas das políticas sociais levadas a cabo por este Governo? Bom, é difícil falar em grandes falhas, porque nós sabemos que a situação do país, por um lado, é realmente difícil, mesmo grave, por um lado, e por outro lado, também sabemos que os graus de liberdade
a nível nacional são muito estreitos. Portanto, a nossa posição perante as medidas, perante a cultura, digamos assim, cultura política que está subjacente às medidas anunciadas pelo Governo, uma das quais, como sabe, já foi revista, pelo menos em parte, é que o Governo não tem aproveitado suficientemente os graus da liberdade que deveria ter e que são difíceis de aproveitar, mas que o Governo, a nosso ver, não tem feito nada para os aproveitar. Designadamente... Ou seja, está a ser muito dirigido por diretrizes externas. Exatamente. Está a tomar aquilo que a Troika dita como um ditame absolutamente inalterável, inamovível, isso por um lado, a tal ponto que tem havido expressões de dizer nós não vamos pedir nada para alterar os objetivos. Compete à Troika dar conta de que até isso surgia como qualquer coisa que só a Troika podia definir. Isso por um lado. E por outro lado, também não vejo nada de aproveitamento de uma certa parceria, digamos assim, com outros países da União Europeia e da zona euro, que estão com problemas, se não semelhantes, se não iguais, problemas semelhantes. Estou a falar concretamente da Espanha, da Itália, da Grécia, da Irlanda até, que podiam e deviam criar um espírito de corpo, como aliás o primeiro-ministro italiano tem vindo, por um lado, não só a pronunciar-se sobre a necessidade de tomada de posição a nível europeu de políticas que são necessárias para que depois os países façam qualquer coisa a nível nacional, mas até convocou ou suscitou uma reunião a semana passada com esses países. Infelizmente o nosso primeiro-ministro não pôde lá estar, coincidiu com a data e a hora do Conselho de Estado e não pôde estar. Portanto, mais uma oportunidade perdida, digamos assim, para a formação desse espírito de corpo, porque a União Europeia não é uma coisa feita de ferro. O que falta são políticas alternativas. É isso que não existe. As políticas alternativas num certo sentido. Porque, por um lado, se a Europa tomar uma posição diferente, como a última decisão do Banco Central Europeu veio a fazer, veio abrir novas possibilidades, não é? Para que os países possam nacionalmente tomar medidas que não podiam tomar porque o Banco Central Europeu estava noutra posição. Isso por um lado. Por outro lado, nós sabemos que há umas tantas balizas que nós não podemos ultrapassar, designadamente relativamente ao déficit público e à dívida. A dívida, salvo erro, ronda os 119, 120% do produto interno e prevê-se para 2013 que até aumente. Portanto, a situação é grave, mas vê-se que tudo quanto se está a fazer vai agravar em dois domínios que são extremamente importantes para a própria recuperação do país. O primeiro domínio é a recessão. Portanto, sem crescimento económico não podemos ter uma solução para outros indicadores. E agora nem se está a pensar em medidas para relançar a economia. Quer dizer, e é por isso que eu ia dizer um aspecto extremamente grave que sobressaiu das comunicações de que falei foi que, apesar dos resultados de 2012, o Governo se propunha seguir no mesmo caminho em 2013.
Mas deixe-me só completar. O segundo aspecto importantíssimo é o problema do desemprego. Não é possível ficarmos entretidos, entre aspas, com indicadores instrumentais, como são o déficit, como são certos indicadores financeiros e outros até económicos, vendo que este tipo de medidas vão agravando a situação do desemprego, que é, de todos esses indicadores, aquele que maior carga humana tem, como o próprio Ministro das Finanças tem explicado. O problema do desemprego não é só um problema de ter ou não ter meios de vida, é também um problema da realização humana. Portanto, é qualquer coisa. Aliás, o Papa João Paulo II tem uma frase extremamente forte: o trabalho é uma dimensão fundamental da existência humana. Está a ficar escasso na nossa sociedade. Muito, muito escasso. Muito bem, nós vamos continuar a abordar este tema no próximo programa. Muito obrigado, professora Bruta Costa, por ter estado connosco. Ficamos por aqui. Até 2 a 8 dias. Ficamos hoje por aqui. Se não nos viu desde o início, saiba que pode aceder a este programa pela internet, em agência.eclesia.pt. Aí encontra também o desenvolvimento informativo de diversos temas da atualidade eclesial. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.